Boa tarde, boa noite. É sempre uma satisfação poder nos aproximarmos de temas como esse. A paz. E como nos modifica, como nos abre horizontes, facilitando esse nosso deambular pela vida de uma forma mais consciente. Então, quem estuda a paz é a ciência da paz, a paciência. Um pouco mais de paciência. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Será que há tempo para perceber? Será que temos tempo para perder? Um poeta já recitou esses versos. E a gente se questiona: é possível ter a paz em mim com o mundo que nós temos hoje? E aí eu inicio porque nada melhor do que um exemplo, porque nós nos animamos muito quando nós sabemos que nós não seremos os primeiros a desbravar tal caminho, tal estrada. Então nos anima muito saber que alguém veio à nossa dianteira, o fez com sucesso e nos disse que nós também poderemos fazê-lo e obter tamanho sucesso como ele. Dessa forma, nós vamos nos basear na obra Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos, capítulo 3, que trata sobre as primeiras pregações. E aí diz assim: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Pensadores ociosos. Me permitam uma digressão aqui. Haroldo Dutra Dias nos faz a diferença entre desocupado e ocioso. O desocupado é alguém que geralmente é ocupado, que finalizou uma tarefa e está se preparando por uma próxima. Então você está desocupada. Eu era ocupada e estou desocupada, mas logo vou me ocupar novamente. O ocioso não. O ocioso é aquele que não está aproveitando do seu tempo. Então percebam, nada é por acaso, nenhuma qualificação, nenhum adjetivo nas palavras desses benfeitores para a gente são por acaso. Então, retornando ao texto, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo.
Alguns deles se afastaram, sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, da crucificação, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus lhe respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esclareceu Jesus com grande serenidade: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E o mestre respondeu com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina, e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma e Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo. Demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Saiu, foi-se. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho de sua Galileia distante. O exemplo, o modelo, o perfil, o manual de instruções para a aquisição da ciência da paz nos foi evidenciado por meio desse diálogo, registrado brilhantemente por Humberto de Campos. Quantas vezes nós não nos vimos em situações em que somos inquiridos a reagir e nós aceitamos o chamado para a briga. Perdemos as estribeiras. Já não podemos dizer que somos paz, mas que temos ou tivemos em algum momento paz.
Divaldo, certa feita, nos orientou que o nosso objetivo primordial deveria ser paz, e não ter paz, porque o que eu tenho, eu posso perder, e o que eu sou, não. É uma proposta evidenciada aqui por Jesus. Mas a proposta da paz não nos foi oferecida em primeira instância por Jesus. César já havia feito isso e ofereceu a paz romana. Então, foi oferecido a paz, só que como eles entendiam que era a obtenção da paz romana? A conquista de terras, de impérios, de reinos, de pessoas, de escravos, de moedas. A paz que era oferecida pelo César era essa. Então todos ficaram animados pela aquisição da paz. Aqueles de nós que em alguma vez já sentiu aquilo que nós ousamos chamar de paz, que sensação maravilhosa. Aquele tempo do Império Romano, maltratados em sua maioria, quando tiveram essa proposta, se animaram e resolveram por aderir. Entretanto, eles foram percebendo que apenas uma minoria, que já era a cúpula, os mais ricos, acumulavam mais moedas. Os que nada tinham ficavam cada vez mais marginalizados. Os que não tinham pão, cada vez ficavam mais relegados à fome, à injustiça na distribuição dos bens. Então, quando aquele jovem veio e chamou a atenção daquele sacerdote, como não chamar a atenção? Amélia Rodrigues nos deixa registrada em suas páginas diversas que nós nunca mais seremos os mesmos depois que conhecermos Jesus. E nós ficamos imaginando como será chegar e olhar para aqueles olhos claros, brandos, tentando extrair de nós a nossa essência, o melhor de nós, o nosso gen de Deus, e que muitas vezes até mesmo nós esquecemos desse nosso lado bom e que Ele enxerga. Quando esse jovem idealista chegou ali, todos se animaram e pensaram: os nossos males serão curados. A nossa fome, que achavam eles era a fome de pão, de água ou de vinho, será saciada. E sabendo dele, todos se aproximaram. E Jesus, nesse silêncio, apenas num solilóquio, em conversa com o Pai, com os ouvidos do Espírito, conseguia ouvir dentro de todo aquele barulho, aquela multidão que se acotovelava para chegar até o Cristo, para lhe fazer algum pedido, uma solicitação, uma cura. Em meio a todo aquele barulho, ele conseguia manter-se em paz, em conversa com o Pai, extraindo as necessidades de cada um, de cada espírito. E aí foi quando ele se aproximou de um monte. Uns dizem que na subida do monte, outros que na descida do monte. Depois nós vamos entender que isso é apenas um símbolo. E começou ali o chamado Sermão do Monte. Aquele que Gandhi chegou a dizer que se
todas as obras se perdesse, mas restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. A cada bem-aventurança dita, acalmava o coração daqueles aflitos que buscavam aquele jovem que acreditava-se ser o Messias. O mandado pelo Pai para acalmar as dores, para oferecer o melhor àqueles corações sofridos. A cada bem-aventurança. E aí, então, nós veremos, registrados na página de Primícias do Reino, por Amélia Rodrigues, o parágrafo: a montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe, conduzindo os homens que sobre as escarpas lacerantes até o seio de Deus. Mais uma vez, o subir ou descer, registrado em evangelhos diferentes, não é por acaso. É a analogia, é o símbolo do descer a montanha, trazer o conteúdo divino daquele, quando nos referimos a Deus, não referimos ao alto. É uma simbologia, porque Deus está em tudo, Deus está em nós. Nós somos deuses, mas quando falamos do Pai, apontamos para o alto, não é verdade? Então, a simbologia do descer a montanha, trazer do alto o que é divino para levar aos homens na terra, dos céus para a terra. E o símbolo da subida, esses homens do abismo, da terra, recebendo esse conteúdo divino, por meio também das bem-aventuranças, na aquisição dessas virtudes que as bem-aventuranças propõem, poderão galgar a montanha, poderão ascender ao Pai. O subir e o descer, pouco importa em que monte Jesus estava, se era um monte mesmo, se era próximo ou longe do mar, se era subindo ou descendo o monte. É um contexto histórico para nos apontar o conteúdo das bem-aventuranças, a proposta na aquisição das virtudes. Fomos convidados a seguir com Ele, mas o que tem nos movido? O que te move? O que te faz acordar todos os dias e levantar da cama? O que nos sustenta nas situações em que nós dizemos que não estamos em paz e que por nossa condição de terráqueos estamos mais em situações de não paz do que de paz? Se formos aproximar para o entendimento e a definição de paz, aproximando com o de felicidade, os espíritos orientam Allan Kardec, após a sua inquisição, após a sua pergunta, o que igualaria, o que seria a felicidade? A felicidade é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ok, então vamos chamar de paz, a verdadeira paz, a paz do Cristo, de felicidade. Se nós formos lembrar que na Terra nós teremos a felicidade relativa,
Por analogia, a gente vai entender que nós também seremos uma paz relativa. Quando nós entendermos que o que nos move precisa ser em busca da posse do necessário, a consciência tranquila, na avaliação do dia a dia, eu estou tranquilo, me colocando no lugar do outro, eu estou tranquilo, e eu ainda confio, e eu tenho fé no futuro, eu tenho puro o meu coração, eu sou como a criança que confia no Pai. A criança que pega nas mãos do pai para atravessar a rua e não olha para ver se vem vindo o carro ou não. Atravessa, confia no pai. E nós adultos? Vamos pensar, fazendo essa analogia do coração puro com vinde a mim as criancinhas. Nós adultos, se nós estivermos de mãos dadas com outro adulto, nós vamos checar se vem vindo o carro ou não. Nós não vamos confiar um no outro. A criança confia no pai. Ela não checa. A hora que o pai avança, ela avança. A fé no futuro. A confiança que o pai da terra, que não vai permitir que nada de mal aconteça ao seu filho, o pai maior vai permitir? Não vai. Então, já temos essa ciência, posse do necessário, consciência tranquila de que tudo que está ao meu alcance está sendo feito, e fé no futuro. A ciência tem avançado tanto, mas a ciência que nos sustenta na materialidade, na tecnologia, mas tem avançado pouco naquilo que nos sustentaria a olhar para dentro de nós mesmos, a nos apoiar para que, mediante as situações do dia a dia, não nos lancemos nos abismos, porque na crença de que a matéria é que é o mais importante, eu me movo em direção à matéria, o principal foco, eu me levanto para o trabalho, para a aquisição da matéria, não para a subsistência, mas para o acúmulo. Esses segundos de escolha vão ser uma eternidade para recuperar essa escolha. É como se estivéssemos nos lançando a um abismo, entendendo que um balão de gás fosse nos sustentar. Mas não vai. Não é isso que nos sustenta, porque nós somos espíritos numa condição material e não uma matéria numa condição espiritual. E isso aí, responder o que nos move, é muito importante, porque são as nossas raízes, e nós vamos entender a importância, usando a analogia da montanha, das raízes, do alicerce que vai me sustentar. Quando eu deposito o meu objetivo naquilo que é forte, ele me sustenta. Na hora dos desafios, eu me sinto firme. Quando eu deposito o meu movimento nas coisas que são frágeis, na materialidade, é muito mais fácil que eu me frustre, porque isso não vai me sustentar nos desafios. A proposta do cuidado à família, por exemplo. Se eu tenho uma família forte, bem sustentada, se eu estou mal no trabalho, a família me sustenta. Se eu estou mal na sociedade, a família me sustenta.
Se eu estou mal na família e estou bem no trabalho, o trabalho não me sustenta. Se eu estou bem na sociedade e estou mal na família, a sociedade não me sustenta. Então, eu preciso escolher pelas coisas duradouras, por aquilo que vai me ajudar na aquisição de paz como espírito. Então, eu sou paz e não tenho paz. E aí é o que nós vamos ver muito da descrença de hoje, tendo a depressão como principal causa de doenças que desabilitam o homem para a sociedade, que incapacitam o homem, como apontou a Organização Mundial da Saúde. A depressão não é a doença do coração, não é o câncer. Quem vai incapacitar a pessoa e tirar ela é a depressão. E que aí explica, como numa pesquisa americana, que aponta a faixa de idade em 20 anos de idade, tendo aumentado no último ano em 3 vezes. 20 anos de idade. O que te move? Quais são as tuas escolhas? Depositar tudo o que você tem, ou seja, o eu espiritual, tudo que você acredita que você é, todas as tuas energias nas coisas frágeis, puf, acabou. A gente acha que a gente também acabou. O meu carro é a minha vida. Aconteceu alguma... Roubaram o meu carro, roubaram a minha vida. É muito frágil, é muito lábil. E aí a descrença, a desesperança, que leva a essas estatísticas que a gente tem acompanhado hoje pela mídia. O que nos move? A gente precisa se perguntar. E aí, por isso, o Sermão do Monte vem nos apresentar a aquisição das virtudes. Sérgio Lopes, em a obra Sermão do Monte, ele é um psiquiatra do Rio Grande do Sul, e ele trata psicologicamente das bem-aventuranças, nos apresentando as bem-aventuranças como dicas. Cada bem-aventurança traz para a gente a aquisição de uma virtude. Ele diz que a gente não necessariamente precisa seguir essa ordem das bem-aventuranças, que elas foram apresentadas, mas que, de maneira geral, quando eu entendo uma bem-aventurança, eu aplico aquela bem-aventurança, porque o bem-aventurado é aquela exclamação que diz para a gente: avance, vai adiante. Então, vai adiante os pobres em espírito, vá adiante os aflitos, porque serão consolados, vá adiante os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É a bem-aventurança que nos coube esse ano na jornada doutrinária, da qual nos baseamos para trazer esse recorte de hoje. Em que ele propõe, então, que a humildade deveria ser para nós a primeira virtude a ser adquirida. Humildade do prefixo humus, terra, base. Então eu precisaria me sustentar na terra, nesse humus, nessa humildade, para que eu possa galgar a resignação, a mansuetude, a fé, a capacidade de perdoar, a espontaneidade das crianças, o altruísmo, entender o outro, me colocar no lugar do outro, a caridade. Porque só assim nós adquiriríamos a paz do Cristo. E percebam que quando ele nos convida, bem-aventurados os pacificadores, ele não diz
só bem-aventurados os pacíficos. Não basta eu estar em paz. É preciso eu levar a paz por onde eu for. Quem nunca disse, eu adoro ir àquele lugar, com aquelas pessoas, porque me dá uma paz, eu tenho uma tranquilidade. Nossa, às vezes eu estou agitada, eu converso com aquela pessoa, nossa, me acalma tanto. E em contrapartida, menina, você não sabe, eu saí de casa, parecia que eu estava bem, encontrei com aquela fulana, com aquele fulano, perdi a minha paz. Como que nós agimos? A paz começa em cada um de nós. Eu não posso esperar que aquela paz que eu senti lá no meu período de férias, quando eu consegui dar um tempo para o trabalho, fazer uma leitura edificante, nossa, que maravilha, que paz! Eu não posso esperar uma vez por ano, quando eu tenho férias, para sentir aquilo que eu entendi como um período de paz. Mas sim como um convite para que eu busque a paz. Há quem diga que a paz, ela já está em nós. O que acontece com a gente nesses momentos em que nós dizemos que, nossa, mas eu senti uma paz, por exemplo, numa leitura edificante, ouvindo uma música que nos dá uma calma, é que quando nós nos permitimos isso, nós afastamos as outras coisas que fazem ruído ao redor e que obstruem o nosso canal de paz, que obstruem o nosso canal de percepção da paz que está em nós. Se somos filhos de Deus, a paz tem que estar em nós. Então, olha lá, numa mesma situação, eu posso agir de várias maneiras. Eu posso escolher me desesperar, ou eu posso escolher flutuar a mesma situação. Podemos dizer que por pessoas diferentes, por que não? E podemos dizer, eu ontem e eu amanhã, por que não? Quando hoje eu me reconheço com aquele primeiro copo d'água, ou ninguém nunca disse fazer tempestade em copo de água? Quem nunca disse ou nunca ouviu? A lente que nós colocamos para cada situação é o que vai nos ajudar a nos posicionar frente àquele desafio da nossa vida. Pacífico ou não, pacificador ou não. E aí, muitas vezes, o ser pacífico e ser pacificador é ser silencioso, é não emitir a opinião. Por que nós achamos que a gente tem que ter opinião de tudo? Aonde que está escrito isso? E não basta no nosso pequeno grupo, a gente vai para as redes sociais. E aí a gente coloca o que nós estamos sentindo impetuosamente, porque eu não amadureço aquilo que eu estou sentindo. Porque às vezes eu leio uma frase, se eu der tempo e for amadurecer as linhas que eu li, provavelmente terão coisas diferentes do que a primeira leitura. E eu já saio emitindo a minha opinião. Geralmente de forma extremista. E aí eu só sou o pontapé inicial. O derrubar a primeira peça do dominó para depois não conseguir controlar mais. Nós somos chamados a todo tempo para sermos pacíficos e muitas vezes nós ficamos esperando situações grandiosas
para mostrar a nossa paz, a nossa paciência. Nós somos convidados a todo tempo. Nós teremos que nos apresentar às pequenas obras primeiro, para depois as grandes obras. É necessário que sejamos pacíficos. É necessário que eu leve a paz. Não é suficiente ser pacífico, porque bem-aventurado o que avança, o que adquire a virtude de deixar o movimento em torno do ego, o egoísmo, o eu como centro de tudo, deixar o egoísmo e ir em busca do movimento em torno do outro, o altruísmo. E não é porque eu me esqueci. A escolha do outro não é me deixar de lado, é me ver no outro. Quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Quem são os meus irmãos? O convite para o amor universal, o maior mandamento, o amor. Esse é o convite. Então, bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando nós dizemos, ele é filho de fulano, dizer a origem nos identifica. Obter, ir em busca da ciência da paz, é o que vai nos identificar como filhos de Deus. Sendo filho de Deus, a gente também vai ter a herança. Não é isso que a gente pensa? Opa, eu sou filho do pai, então eu tenho a herança, eu herdo o que o meu pai deixar. E com Deus não é diferente. E olha que é uma bela de uma herança. É o reino de Deus. Quem não quer? É herança para todo mundo. Porque todos somos filhos do mesmo Pai, do cara, de Deus. E é a herança. E que não tem como identificar e localizar essa herança, que se não for olhar para dentro. Então, à medida em que eu vou em busca das virtudes, como nos propõe as bem-aventuranças, nós vamos abrindo escaninhos do nosso íntimo, nos permitindo olhar para dentro. Jesus falou isso para a gente a todo tempo, por meio de suas parábolas. Por exemplo, a parábola da semente. A semente tem a ideia, a árvore, o fruto, está dentro. E ela precisa ser enterrada. Então, o que vai brotar vem de dentro para fora. A pérola, aonde que a pérola está? Dentro da ostra. O fermento, as 3 medidas de fermento. Aonde que está o fermento? Dentro da massa do pão. O pescador que joga a sua rede, ele não sabe o que ele vai pegar. Ele joga e ao tracionar para si, vem o que ele queria e o que ele não queria. Ele vai precisar sair de dentro do mar e ir para a areia da praia, selecionar o que vai ser útil e o que não vai ser útil. E aí nós podemos pensar essa parábola. E que Arthur Valadares, uma proposta, ouçam, busquem por Arthur Valadares, joga no YouTube, não tem nada ruim dele, Arthur Valadares, da equipe de Haroldo Dutra Dias. Ele nos orienta que diariamente jogamos como pescadores a nossa rede para o mundo. Eu acordo, ao acordar, respirar, existir, sair para o mundo,
seja o meu mundo, a pequena célula, a família, qualquer dos mundos que nós habitamos, nós jogamos a nossa rede e puxamos. Vem de tudo, de tudo. O mar é a simbologia da agitação. Então a gente vai precisar sair da agitação e ir para a areia da praia, sinônimo do equilíbrio e da harmonia. E ali, equilibrado, eu vou separar o que pode me alimentar e o que não. Alguém já tinha dito antes, dizendo: avalie a tua consciência diariamente, quando fores dormir, por exemplo. Questionando a tua consciência se naquele dia fizestes algo de mal a alguém, ou algum bem que você deixou de praticar que tenha gerado mal a alguém. A tua consciência te avisa de algo que você tenha feito escondido e que você não teria coragem de fazer quando alguém estivesse te olhando? Agostinho, Santo Agostinho, respondendo ao questionamento sobre o conhecimento de si mesmo. Não tem outra forma. Nós vamos ter que olhar para dentro. É nessa semente, é nessa pérola, é nesse fermento, é nessa rede que a gente joga para o mundo e vem para a gente todo tipo de coisa que esse mar, que essa agitação pode nos oferecer. E nós precisamos diariamente fazer essa seleção do que pode realmente nos alimentar. Porque aquilo também pode me gerar um mal. Pensem, o peixe apodrecido, se eu consumi-lo, eu vou ficar adoentado do corpo. E o que eu trago comigo do meu trabalho, da rua, para minha família, e não sei separar, não pode me adoentar? Pelo Espírito? Só que nós não fazemos ainda isso diariamente. Quando fazemos, já é numa situação de desafio que nós estamos naquele mar agitado. E aí são muitos peixes na rede para separar. São muitas situações para dividir. Precisamos fazê-lo mais a miúde. Porque se eu estiver me equivocando em algum ponto, eu terei tempo mais hábil para me reabilitar e me colocar no caminho mais adequado, que é aquele que o Cristo nos propôs. E que não é fácil, a gente pôde perceber isso lá no diálogo do Cristo no início. O diferente, a proposta do novo, chama a atenção. Há aqueles que vão se afastar. O quê? Eu não quero nem saber. Mas tem aqueles que virão provocar, virão nos chamar para ver se nós realmente temos sustentação naquilo que nós estamos semeando, pregando, exemplificando. Nós seremos paz como Jesus nesse momento? Eu consigo ser justo nas minhas atitudes quando eu vejo em todo o noticiário amostras de injustiça? Eu consigo? Eu consigo me manter justo vendo a injustiça? Ou eu logo me corrompo? Se ele pode, eu também posso. Eu digo que estou em paz.
E ao sair no trânsito, já saio cortando e chamando e fazendo e acontecendo. E se não falo, se não mostro, eu desejo, direciono aquela energia para aquela pessoa. Atirei o carvão da mesma maneira. Eu entrei na onda que não deveria. Esse é o nosso desafio. E aí é por isso que o Cristo já tinha nos dito: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas a espada. Alguém identificou alguma situação fácil de ser paz? Não tem. Jesus não veio e falou: eu abençoo vocês que a partir de agora terão paz. Ele não trouxe a paz, ele mostrou o caminho para a obtenção da paz. E falou: vai ter luta, se é com o outro ou contigo mesmo, ou com os dois. Mas se você for esperto, atento, verdadeiramente inteligente, você vai perceber que, acalmando o teu íntimo, já terás controlado o maior dos monstros, o maior dos inimigos, a maior das lutas, a gente mesmo. E nós podemos viver episódios de paz. Nunca se deve pensar que a paz é a ausência de atividades ou desafios. Nossa, hoje eu estou em paz. Significa que você está à toa, na televisão, deitado, só ali, ó, no controle. Se acaba a pilha, acabou a tua paz, né? Porque você vai ter que levantar do sofá. Isso não é paz. Você pode estar num silêncio e está no inferno. Não está em céu de paz coisa nenhuma. Então, e ao contrário, olha lá Jesus no monte, aquela algazarra, era gente pedindo, pensa, eu sou mãe de 2. Mãe isso, mãe aquilo, mãe isso, mãe aquilo, mãe. Pelo amor de Deus, para. Um de cada vez só, a mãe fica louca. 2. Olha Jesus no monte. Se dizia algo em torno de multidão. Jesus e puxa para lá, puxa para cá. Algum registro de ele perdendo a paz, a paciência? Nenhum. E não quer dizer que não precise ser austero. Calma, um de cada vez. A gente não precisa fazer isso em casa de vez em quando? Jesus fez. Com o sacerdote não precisou ser austero. Mas lá, no apedrejamento da adúltera, da equivocada, foi austero. Alguém aqui nunca pecou? Se ninguém tiver pecado, vamos lá. Quem nunca pecou pode começar. Atira a primeira pedra. Opa! Ele brigou com alguém? Ele usou de energia na sua fala, o equilíbrio do feminino e do masculino no eu. Um dia nós vamos chegar lá. Trata-se de uma atividade interior ante os acontecimentos, uma forma de ver como transcorrem e nunca uma situação parasitária ou inútil. Tudo tem uma razão de ser. Vamos perguntar para Jesus, vamos perguntar para Deus, o que esse desafio está tentando me dizer? Me ajuda a ir em busca da ciência da paz, me ajuda a ter paciência nesse momento para ouvir a tua voz em mim. Olha a proposta. O despertar do Espírito, Joana de Ângeles.
E aí ela continua na obra Iluminação Interior. Por hábito vicioso, acredita-se que a alegria, a felicidade, a paz, somente é possível quando a preocupação ou os desafios cedem passo ao êxito, o que não corresponde à verdade. Pode-se experimentar a alegria mesmo sob tensão e diante dos obstáculos. É possível nós obtermos paz nos dias de hoje? A resposta está aí. Eu só preciso mudar a minha lente. De qual paz que nós estamos falando? Da paz do mundo ou da paz do Cristo? De qual paz nós estamos falando? Aí sim. Da paz do mundo. A paz do mundo é a conta bancária cheia, a família perfeita, brilhando e divididinho ainda, né? Papai, mamãe, filhinhos. Trabalho ótimo, perfeito, tudo perfeito. Existe isso? Estamos na Terra. É claro que vai ter a descrença e a desesperança. Não dá para ser perfeito na Terra. Não dá para ter tudo. Mas não dá para ser feliz com o que a gente tem. Seja da matéria, também, em especial, do espírito. É possível. É possível. Mas a gente precisa fazer diferente. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Como que eu vou fazer tudo sempre igual e esperar resultado diferente? Eu quero ser paz e sou a definição da guerra em pessoa. Não dá para coexistir paz e guerra. Eu tenho que esvaziar esse local do que é negativo para que caiba a virtude. Eu tenho que trocar. Não existe coexistência de vício e virtude. Não tem. E é uma luta. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que a gente precisa entender é dessa espada como positivo. A espada do mal, mas daquele mal que te convida ao bem. A espada do desafio, que é aquele desafio que te faz mais forte. Porque você entende que se você tem ombros para carregar aquela cruz, você é forte. Não tem cruz que o teu ombro não carregue. Se veio para você é porque você dá conta. E não sou eu que estou falando. Isso é crístico, isso é divino. E aí, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. Agora. Se até há 2 minutos não foi e eu resolver, é agora. O quanto antes. E o fato de estar adaptado não é sinal de saúde e equilíbrio. Não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Então, se a gente está bem do jeito que a gente está, a gente precisa se reavaliar. A gente se sente um estranho no ninho, é mais fácil ser espírita, cristão, dentro do centro espírita? Mas é claro, aqui todo mundo pensa mais ou menos parecido. Lá fora, se a gente se adaptar, aceitar, a gente também é doente. Não é que eu preciso impor a minha verdade, não é. Jesus nunca nos impôs nada, Ele nos convidou. Nos convidou pelas suas palavras, sim, mas em especial pelos seus exemplos. Então, o que nós precisamos para lograr a paz do Cristo é entender que deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele saiu da terra por meio da crucificação, mas ele não perdeu nada. Eu venci o mundo, ele nos diz. Ele não venceu no mundo, ele venceu
o mundo. Então nós podemos fazer isso também. E que possamos, nessa proposta crística, ir avante, bem-aventurados os pacíficos. Vá adiante, siga adiante. Você que já se considera paz. Você que já consegue afastar o que faz burburinho ao seu redor, balbúrdia, e sente episódios de paz. Treine, vá em busca de mais momentos de paz. Bem-aventurados os pacificadores. Obtenha a paz e leve aos outros. Seja a paz por onde você for. Essa é a proposta do Cristo para a gente. Então, é possível sim ser paz no mundo de hoje. Ainda diferente de como a do Cristo. Mas é a nossa meta final. É o que vai nos sustentar nos desafios, porque conseguiremos ver ali, nos desafios, a justiça e a bondade de Deus em nossas vidas, nos propondo para sermos melhores sempre. Então, que possamos buscar essa paz que está em nós e que só precisamos fomentar no dia a dia, de forma proativa. Não vai ser fácil, não vai. Jesus já tinha falado isso para a gente. Não é novidade, não vai ser fácil, mas nós somos todos fortes. Nós somos aqueles que viemos de todos os lugares para ouvir Jesus. Aqueles que Ele disse que viriam, e nós viemos. Então, que possamos agora fazer o trabalho à amostra do que Ele fez. Muito obrigada, estejamos em paz.